Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Com o início do segundo bimestre, eu venho aqui hoje conversar um pouco sobre um gênero muito importante, tá? Ele fala aqui no início, eu gostaria que vocês pegassem aí na página 2, tá? Em diante. Eu vou fazendo algumas pontuações com vocês, separem um marca-texto aí, tá? A gente vai grifando, vai conversando, para esclarecer alguns pontos, tá bom? Olha só, a abertura do capítulo coloca assim: qual é a sua opinião? Por que ele coloca esse questionamento logo na abertura? Porque numa dissertação escolar, que é um texto, um tipo de texto que o professor vai pedir para você elaborar em sala de aula, a base desse texto, desse gênero, é a opinião. Mas não é qualquer opinião, é uma opinião fundamentada. Ou seja, você tem que possuir argumentos para defender seu ponto de vista. Um determinado assunto polêmico vai ser colocado para você, geralmente de cunho social. E aí você vai pensar, não, eu sou contra esse posicionamento, esse assunto. Eu sou a favor desse assunto. Por que eu sou contra? Por que eu sou a favor? Essa história, é porque sim ou porque não é argumento e não entra nesse contexto aqui, tá bom? Então, você vai agora observar, né, ele coloca aqui na página 3, uma redação do Enem de 2014. Você vai observar esse tipo de texto agora. Por quê? No Enem, tem as questões objetivas e também tem a parte dissertativa, tá? Tem essa parte aqui de escrita que se é pedido para se produzir uma redação, uma dissertação, certo? Que é um texto dissertativo, você também pode ouvir, dissertativo argumentativo. A base é sempre uma opinião fundamentada, tá? Uma coisa interessante citar para vocês que existem algumas regras específicas quanto a esse texto, certo? Por exemplo, no Enem, o mínimo de linhas que você pode colocar são 8. Se você coloca até 7 linhas, ele é desconsiderado, nem é lido o texto. E você só pode ir até 30. Ou seja, se você ultrapassar também as linhas, você perderá ponto, tá? Então, mas dependendo de outros vestibulares, outras instituições, podem te pedir uma quantidade de linhas diferente, tá? Vamos passando aqui comigo, por favor. Na página 4, no canto esquerdo, você tem aqui algumas tabelas. Eu gostaria que vocês marcassem essas tabelas, porque aqui vem falando um pouco sobre esse gênero, dando algumas definições, tá? E é interessante eu colocar para vocês aqui mais um pouco sobre a estrutura desse texto. Ele fala que esse texto é colocado numa introdução. O primeiro parágrafo desse texto é a introdução. Como se dá a introdução? Você vai pensar assim, sobre, por exemplo, aqui, ó, o tema publicidade infantil, que foi o tema de 2014. O que eu penso sobre a publicidade infantil? O que eu tenho, o que eu quero abordar sobre esse assunto? Então, você vai citar lá na introdução o que você vai falar no decorrer do seu texto. Eu tenho um argumento, eu tenho 2 argumentos. Então, você vai citar na introdução, um parágrafo apenas. O desenvolvimento, que é a sequência, pode ter até 3 parágrafos, tá? Se na sua introdução você citou 2 argumentos, então, no desenvolvimento você terá 2 parágrafos, tá? Cada parágrafo desenvolvendo cada argumento que você citou na introdução, na ordem que estão lá na introdução, tá? Por último, você tem a conclusão. Um parágrafo apenas tem a conclusão.
E na conclusão, você vai seguir a mesma linha de raciocínio que você citou na sua introdução, você desenvolveu no seu desenvolvimento e você vai fechar o seu texto na conclusão, sempre apontando, no mínimo, uma solução para aquele problema. Porque, como eu falei, o tema da redação escolar, o tema da dissertação escolar, é um tema social, é um tema assim de cunho público, e ele busca saber de você a sua opinião enquanto cidadão, o que você pensa sobre isso. E essa solução que é citada aí, né, nessa conclusão, não pode ser algo que já exista, um projeto social que já exista, tem que ser algo inovador, tá? Tem que ser algo novo, certo? Claro que você pode pegar um projeto que já exista, adaptar, né? E sugerir também na conclusão. Pode, mas igual o que já existe, não, tá? Então, é essa parte que eu gostaria que vocês marcassem. Aí no finalzinho, fala sobre um termo muito importante, que é a palavra tese. Logo na introdução do texto dissertativo, você tem que haver a tese. O que é tese? É o seu posicionamento sobre aquele assunto, o que você pensa sobre aquele assunto. Já tem que aparecer ali. Uma introdução sem tese, ela simplesmente perde muito ponto, tá? Na escola, se você faz um texto desse, só o professor que vai avaliar. Lá no Enem, funciona assim. Passa primeiro por um corretor, depois o segundo corretor também olha esse texto e eles dão uma nota de 0 a 1000, sem um conhecer a nota do outro. Se houver uma diferença muito grande de notas, um deu, por exemplo, 500 pontos, o outro deu 800 pontos. Então, tem uma diferença muito grande entre essas notas, que eles chamam de disparidade. Então, um terceiro corretor vai observar, vai avaliar esses textos, tá? Para poder igualar ou ver qual nota que realmente está de acordo ali com o contexto, tá bom? Interessante na página 5, um pedacinho que está aqui, ó, na nota de argumento. Os argumentos são utilizados para justificar uma tese, ou seja, o que você citou de opinião lá na introdução, você precisa provar, sustentar com argumentos. Então, você não pode pegar um pensamento que você tenha sem comprovação, né? E só colocando essas coisas sem cabimento na redação. Não, tá? Você tem que pesquisar, você tem que ler. Aqui é conhecimento de mundo, é bagagem que você tem, tá? Então, precisa se informar sobre o que está sendo falado aqui. Depois, na página 6, também existe uma outra nota de alguns tipos de argumento que você pode utilizar na dissertação. O primeiro é o argumento de autoridade, que ele fala de especialistas que você pode citar na sua redação. Então, se você pensa de uma determinada maneira e você conhece um especialista, um estudioso que pensa da mesma forma, você pode citar na sua redação, na sua dissertação, tá? Só que você não pode citar como se fosse uma coisa que você escreveu. Você tem que usar as aspas ou você citar o nome da pessoa que fez aquele estudo, o site de onde você retirou aquela informação, porque não pode se passar como a ideia que você produziu aquele pensamento. Você está usando o pensamento de alguém para confirmar o seu, tá? E também temos o argumento de raciocínio lógico, que são ideias de causa e consequência. Você apresenta o motivo e você apresenta a consequência daquilo. É simples esse tipo de argumento, igual ele fala aqui, ó, ele tirou um trechinho do texto anterior. É a falta de controle do trabalhador sobre a sua situação no emprego, que é a causa, o motivo, que conduz à incerteza, à frustração, à motivação reduzida, enfim, ao esgotamento, que é a consequência, tá? Aqui do lado, na página 7,
tem 5 tópicos muito importantes que vocês devem grifar. Por quê? Ele fala o seguinte, de expressões que você pode usar na sua redação que vão enriquecer, né, o vocabulário, o contexto. Porque na redação, gente, a linguagem a ser utilizada é a linguagem padrão. Então, você não pode usar gíria, né? Claro que na dúvida de uma palavra mais culta, use uma palavra mais simples. Se você não souber o significado da palavra, não use, tá? Que você pode perder todo o sentido no seu contexto. Mas você vai tentar usar algo mais rebuscado, algo mais culto, tá? Nada de abreviação, nada de gíria. Linguagem coloquial, linguagem do dia a dia, a gente tem que fugir dela. A gente tem que ter um diferencial. Ele cita aqui, ó, realmente é certo que, é lógico que, sem dúvida, inegavelmente, é necessário. São palavras, expressões cultas que são dicas que você pode utilizar, tá? Lembrando que você já estudou, né, eu me recordo que vocês comentaram comigo que vocês já estudaram conjunções. O mas, o entretanto, todavia, o contudo, o e, o mas também. Todas essas conjunções que vocês utilizaram antes, que vocês aprenderam antes, aqui vocês devem utilizar. Por quê? Num texto desses, você tem que ter coerência e coesão. O que é isso? Para você amarrar as ideias entre a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, você usa conectores, que são essas palavras, essas conjunções. E para você produzir um sentido, algo que faz realmente sentido, é a coerência, tá? Então, essas palavras podem ajudar e muito. Então, vocês têm que lançar a mão de tudo que vocês já aprenderam até o momento, certo? Uma coisa muito importante também, gente, é a questão em que pessoa que você vai escrever essa redação. Tem que ficar bem atento à proposta. O que a proposta do texto, né, de produção vai falar para vocês. Porém, eu já adianto que de antemão, em relação à redação, à produção do Enem, você tanto pode escrever em primeira pessoa do plural, primeira pessoa do singular, o eu não, ou em terceira pessoa, tá? O ele ou ela. Cada um pode optar. Eu, Elisa, prefiro terceira pessoa, porque você vai falar de um problema social do Brasil, tá? É sempre do Brasil a temática. Eu, como cidadã, me sinto mais neutra ao escrever, ao abordar, eu tenho mais argumentação para escrever em terceira pessoa, tá? Eu consigo desenvolver melhor assim. Agora, isso vocês vão ter que experimentar, se vocês sentem mais facilidade em escrever em primeira pessoa do plural ou se sentem mais facilidade em escrever em terceira pessoa do plural, não importa. Lá, no Exame Nacional do Ensino Médio, você pode optar. A respeito do título, olha, o título não é obrigatório, tá? Se diz facultativo, ou seja, opcional. Só que eu indico, sugiro que vocês coloquem um título. Por exemplo, quando vocês vão comprar um livro ou um filme, o que a gente olha primeiro, né, vai olhar a capa, os elementos, a gente olha muito o título. Se você tem um título atraente, você se interessa por comprar aquele ou um CD, ou um DVD, ou um livro. Então, se você tem um texto com um título interessante, tá? Aquilo chama a atenção do corretor. E aquilo pode também estar a favor de você, tá? Se você, de repente, teve algum deslize lá no texto, escreveu uma palavra errada, uma senha, alguma coisa, mas o seu título está muito bom, uma coisa pode compensar a outra. Então, você pode só ganhar. Ah, Elisa, mas hoje eu não estou inspirado, estou conseguindo fazer um título legal. Então, deixa sem. Já começa lá na primeira linha, não deixa espaço, não deixa nada. Agora, se você tem possibilidade de escrever um título, isso pode contar muito para você. Bom? E o restante dos exercícios vai abordar exatamente isso. Vai fazer com que você busque nos parágrafos a argumentação que foi dada. Você vai ter que ter a habilidade de observar
Se é contra um determinado assunto, por que é contra, o argumento que utilizou para defender o contra, se é a favor, por que é a favor, né? Os prós e os contras dentro desse texto, tá? E tendo noção que no 8º ano você está vendo uma análise geral desse tipo de texto, tá? Isso não vai ser cobrado muito a fundo de você nesse momento, mas no 9º ano, no ano que vem, se Deus quiser, nós abordaremos mais profundamente, estudando regras mais específicas, mas vai ser muito bom você chegar lá no 9º ano tendo uma noção, uma base desse texto. Porque no ano que vem nós vamos fazer um processo de escrita e reescrita, corrige, faça novamente, tá? Então assim, treinar, por quê? No 1º ano do ensino médio você pode fazer a prova do Enem como teste, no 2º ano você faz como teste e no 3º ano você faz para valer. Tudo que você treina antes, treina questões, treina redação, você se sente mais preparado naquela atmosfera daquela prova, daquele exame. Que um dos pontos mais negativos do Enem, que faz os alunos às vezes se dedicarem um ano inteiro, não terem um bom resultado no fim, é o nervosismo. Se você treina, lê, treina, se prepara, sabe como aquele exame funciona, você tem uma outra postura quando faz para valer, tá? Isso é comprovado, é muito sério, tá? E certo, tá bom? Então, espero ter esclarecido, ajudado para que vocês façam bem as atividades da apostila. Qualquer dúvida é só falar, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Até a próxima, um beijo, saudades!